Olá, boas-vindas, boa tarde a todo o público da TV 247, quarta-feira, 14 de dezembro, 15 horas, e a gente tem aqui a nossa entrevista mensal com o professor Alisson Leandro Mascaro, filósofo, professor da Faculdade de Direito de São Paulo, da USP. Tudo bem, professor Alisson? Tudo em paz? Leonardo, querido, boa tarde, que alegria enorme mais uma vez revê-lo e juntos aqui refletirmos neste mês sobre este movimento. Um abraço muito especial a todas e todos que acompanham a TV 247. Obrigado, Alisson. Obrigado aqui ao Mantel Costa, nosso assinante. Peço para todo mundo que me dê aí alerta sobre o som. Eu estou aqui num lugar mais ou menos público, então se tiver algum problema, vocês me avisem. Obrigado aqui ao Vitor Mota, dizendo que o Alisson é o melhor analista político do país, e Jana Soares também mandando um abraço aqui. Alisson, hoje de manhã eu fazia o Bom Dia 247 e me ocorreu uma reflexão, né? Porque a gente tem falado muito de terrorismo. E qual o motivo de estarmos falando de terrorismo? O bolsonarismo, nos seus estertores, está promovendo atos de baderna, vandalismo, depredação, como aconteceu em Brasília no dia da diplomação do presidente Lula, que foi na segunda-feira, 2 dias atrás. E aí eu fiquei pensando no seguinte, quer dizer, quem são os verdadeiros terroristas? São esses que, de fato, estão lá incendiando ônibus e muitas vezes ligados a forças militares de segurança, ou os terroristas estão também na Avenida Faria Lima? Por quê? A gente tem um governo que mal começou, e a gente tem agora, nesse momento no Brasil 247, eu vou botar aqui um porta-voz da Avenida Faria Lima, chamado Mansueto Almeida, foi secretário do Tesouro no governo do Michel Temer, governo golpista, e está dizendo que o governo Lula já fracassou antes mesmo da posse, não merece nem o benefício da dúvida. Essa pressão do mercado, do chamado mercado. Será que existe um terrorismo de mercado também contra um governo popular que nem posse tomou ainda? Sim, querido Leonardo, e tragicamente, se olharmos a perspectiva não do imediato, mas do imediato, prazo médio e longo, o terrorismo do mercado efetivamente mata mais gente do que o terrorismo destes braços milicianos e armados das instituições de repressão. Porque esses braços armados, nós fazemos a conta de quantas pessoas eles mataram nos últimos anos. E mataram algumas pessoas. Desde 2018, quanta gente tem sido morta por conta disso e por conta desta inclinação extremista das instituições e dos órgãos repressivos do Brasil. No entanto, se nós somarmos toda essa gente morta, que eventualmente tenha sido asfixiada nos camburões da polícia e que tenha tido entreveros e tantos outros perseguidos, ainda assim é um número muito incidental, perto da quantidade de gente que vive mal, que não tem casa, que não tem comida, que não tem condições mínimas de vida, e estas condições mínimas de vida se devem ao mercado financeiro, ao capital, à burguesia e ao seu modo de postular o horizonte de mundo. O que quero dizer? A sua ideologia. Então, quando um economista como este aí, que é um economista de histórico, de trabalho para a direita, ele se pronuncia a respeito das questões políticas do momento, isto é, mais uma vez, um mantra do capital, da burguesia, para sugar a economia que é produzida pela classe trabalhadora em benefício destes sanguessugas de sempre da vida, que são os burgueses. De tal modo que nós não percebemos o impacto disso na morte cotidiana daquele que foi alvejado com um tiro. Mas no médio e longo prazo, nós já perdemos, nesta década em que o neoliberalismo venceu no Brasil e que o golpe se deu, nós já perdemos milhões de seres humanos. Quantas crianças foram muito mal na escola porque não tiveram condições sequer de merenda nesta década? E o resultado disso é para a vida inteira desta criança, daqui a 30 anos. Ela não tem condições, inclusive, fisiológicas. Essas crianças não têm condições, quando adultas, de entendimento de formação técnica, profissional, para poderem trabalhar de modo melhor na vida. Então, o resultado de gente que fala coisas como tais, estas pessoas somadas dão a ideologia do capital. E isso é o estrago da nossa gente. Então, é óbvio, eu não estou aqui falando nada que venha a dizer que esse pessoal que está dando tiro por aí, quase está com ônibus
debaixo do viaduto, para baixo do viaduto ontem em Brasília, que esta gente não tenha a sua parcela de culpa. Claro que tem, isso é bastante patente, óbvio, imediato. Mas o que eu estou dizendo é que essa gente a quem ninguém atribui culpa, esta dos mercados, que são organizados a partir desta mítica figura da Avenida Faria Lima, essa gente, enfim, tem uma culpa muito maior do que essa gente que está por lá, na culpa do cotidiano, da milícia e do braço armado. Alisson, essa entrevista do Mansueto, ela foi concedida a esse site chamado Brasil Journal, que por acaso é um Brasil com Z, né? E o título é Governo parece não querer o benefício da dúvida. E aí ele tem lá as explicações dele. É curioso, porque de fato você fala, né, o que está por trás disso, aparentemente, é o sequestro do orçamento público, né? Quando eles dizem o seguinte, não há um compromisso real dos governos com o equilíbrio fiscal, etc. e tal. O que está por trás disso? Quer dizer, é o desejo de sequestrar toda a renda, toda a arrecadação brasileira para o pagamento da dívida interna? Qual é a lógica? Isso é talvez esta é talvez a faceta mais imediata da questão. É o controle muito direto do orçamento e das possibilidades de manejo do orçamento, de distribuição dos recursos do governo. Então, o rentismo sempre fará aqui uma certa incidência política para que esta parcela expressiva do orçamento seja para o pagamento de títulos da dívida, de rolagens, as mais variadas dos papéis do governo. Pois bem, isso é o imediato. Mas também há o imediato desta história, que é o fato de que existe uma lógica, uma política econômica da burguesia. Esta política, ela se assenta em estruturas muito sólidas no caso do Brasil. Quais são? Latifúndio, portanto, um país que não altere a estrutura fundiária, isto é fundamental, então deve-se manter toda a estrutura do campo como tal. Um país desindustrializado, porque tecnicamente as burguesias de países da periferia, como é o caso da burguesia do Brasil, essas burguesias não estão amarradas num projeto nacional desenvolvimentista industrial, elas estão amarradas no mercado internacional, que compra soja, algodão, açúcar do Brasil e que traz de volta, vende de volta todos os produtos industriais. Portanto, não há um lastro industrial no Brasil para uma burguesia que assim o seja. Se nós observarmos bem, é uma burguesia cuja característica é de ser uma burguesia fenícia. E a quem vai aqui perguntar por que fenícia? Porque os fenícios, lá no mundo antigo, eram um povo cuja atividade econômica era simplesmente pegar de um lado um produto e vender do outro e ver se tinha algum lucro. Então não eram povos, os fenícios, que tinham um especial cuidado com agricultura, com a produção de qualquer coisa, eram só vendedores. Pois bem, o que estou dizendo é que, basicamente, essa burguesia do Brasil é assim. Então, ela não quer nenhum projeto político, até mesmo dentro do capitalismo, que lhe seja distinto daquilo que é o seu interesse imediato. Então, o controle do orçamento e também a pauta da possibilidade da política econômica, eu diria que são os dois grandes vetores. Não é só o orçamento, embora, claro, ele seja o imediato, mas também, além de tudo, que não se faça um processo de retomada econômica de outro modo, que não se faça a pulverização econômica da riqueza para que a classe trabalhadora tenha melhores condições. Então, é um projeto de curto prazo e de longo prazo, e a articulação é para todos esses níveis. Alisson, é importante você falar sobre isso, quer dizer, sobre uma burguesia que não quer a industrialização do país, porque eu já queria emendar com o tema dessa nossa conversa, né, os primeiros sinais do governo Lula. Os ministros que estão sendo anunciados, o Aloysio Mercadante como presidente do BNDES. Você vê nesses primeiros movimentos uma intenção de confrontar o neoliberalismo ou não? Eu penso, querido Leonardo, que a decisiva dimensão da nossa reflexão sobre a transição, sobre o que está se passando desde a eleição ao final de outubro até agora, dezembro, um mês e meio da eleição para o momento de agora, esta reflexão sobre a transição não pode ser feita de modo consequente, de modo materialista, de modo concreto, não pode ser feita a partir daquilo que é a notícia, os nomes, a micropolítica, o evento do dia. Eu sei que, tendencialmente, a maioria das pessoas busca refletir sobre o que se passa a partir
daquele que é o fato que sensibiliza, que instiga a sua reflexão do momento. Isso, inclusive, é muito comum na própria internet, nas redes sociais. Alguém é nomeado para um tal cargo, anuncia-se que alguém será ministro, então logo em seguida alguém vem no Twitter e faz uma análise sobre aquela pessoa. Eu penso que esta análise é bastante fraca, porque ela não dá conta da estrutura geral do que representa a transição. Então eu vou me permitir aqui, porque sei que muitas e muitos acompanham esta reflexão mensalmente, para minha alegria, tenho certeza que também do Leonardo, é muito bom pensarmos juntos aqui com vocês o que se passa e podermos aqui ajudar no esclarecimento de questões do entendimento do mundo. Para compreender a transição de governo hoje do Brasil, não é possível entendê-la apenas com os movimentos deste 1 mês e meio. Ou seja, conversou com alguém, costurou base de apoio ali, dá um ministério para tal partido. Isto é o imediato, isso é a informação do dia, que vai se perder depois da manhã. A questão decisiva para entendermos o que se passa com a transição é o modelo que se organizou pelas esquerdas do Brasil nos últimos anos para o enfrentamento do golpe de 2016. Qual foi este modelo? Este modelo, o modo pelo qual ele se deu, é também o tipo de transição que aqui nós temos. Então, nós temos um resultado a partir do qual tudo o que estamos colhendo hoje, semeando nessa transição, é também o modelo de enfrentamento do golpe que se deu em 2016. E claro, esse golpe não só aconteceu em 2016, ele teve antecedentes. A reeleição de Dilma Rousseff já era um momento crítico desse embate da direita com a esquerda. Portanto, temos aqui uma história. Pois bem, o que estou dizendo é que a esquerda institucional, a esquerda majoritária do Brasil, que é representada pelo PT, mas não só pelo PT, vários partidos de esquerda estão relativamente consorciados nesse modelo. E aqui também não vai nenhum purismo para dizer, conheço um partido que não está, porque eu estou falando do jogo grande, do jogo jogado com a possibilidade de fazer gol, tirando, obviamente, micro espaços que se preservam na pureza. Via de regra, eu estou contando aqui do grande jogo político da esquerda. Esse grande jogo, no tempo do golpe, em 2016, foi um jogo de não mobilizar a sociedade contra o golpe. Então, houve uma mobilização fraca. E por que eu tenho que dizer que a mobilização é fraca? Porque certamente haverá alguém que vai escrever no chat assim: eu conheço um diretório do partido ou de um movimento social que em 2016 foi para a rua e fez um protesto. Então, não estou dizendo que não tenha havido resistência e mobilização, mas tudo isso se deu num grau pequeno, num grau fraco. O que estou dizendo é que no grande movimento, então não estou desconhecendo os pequenos movimentos, no grande movimento não houve um esclarecimento do povo. Nos últimos anos, inclusive, não houve uma mensagem de esquerda para o povo dizendo houve um golpe. Não se fala assim. A promessa, de novo, foi uma promessa de melhoria econômica, uma promessa de bem-estar, uma promessa de que o povo comeria picanha e tomaria cerveja novamente. Pois bem, este modelo, que não é o enfrentamento do golpe, não é o enfrentamento do capital, não é o enfrentamento do mundo militar, mas é uma espécie de superação pela lateral, uma saída pela esquerda, saída pela direita, como diria o leão da montanha. Este modelo de saída pelas laterais, ele foi construído nos últimos anos e neste ano, 2022, ele tem um impacto extraordinário. Leonardo, acho que o seu microfone está aberto. Vou fechar. Ok. Esse modelo, que em 2002 foi resultante desse processo inteiro, ele não é um modelo que mobilizou as massas. Portanto, ele não é um modelo que galvanizou a sociedade pela esquerda. Ele é um modelo que até apontou defeitos do bolsonarismo, e apontou vários defeitos do bolsonarismo. Então, mostrou a mazela que foi o país, a pandemia de Covid, o desemprego, vários outros desses descalabros do país. Mas não houve aqui um engajamento social nesses anos todos. Eu vim nesses anos, inclusive, o Brasil 247, querido Leonardo, tem uma história comigo aqui de poder, no meu caso, apontar, refletir, poder aqui chamar a atenção da nossa gente para a necessidade que tínhamos nesses anos todos de enfrentamento direto, ainda que fosse na fala, colocar o dedo na ferida e dizer: a burguesia do Brasil deu um golpe, os militares do Brasil deram um golpe,
o judiciário do Brasil deu um golpe. Pois bem, isso não foi feito, e volto a dizer, antes que alguém diga assim, foi feito alguma coisa foi, claro, não estou aqui dizendo 100% e zero, só que estou dizendo que foi um nível baixo. Qual é o resultado? Quando se ganha a eleição, esta eleição é ganha, então, sem um processo de engajamento social, sem um projeto maiúsculo de câmbio institucional e de mudança econômica. Foi uma espécie de falência do bolsonarismo, ou então desgarçamento do bolsonarismo, mesmo assim, uma falência peculiar, porque chegou a 48% dos eleitores que foram votar no segundo turno, agora em outubro. Então, também não é uma total falência, mas o fato é que, por uma cabeça, Leonardo estava comigo no lançamento do meu livro, e eu falei uma parte lá do Tango do Gardel e viralizou da minha palestra, e vou usar agora para outra coisa, por uma cabeça na corrida de cavalos ganhou a esquerda. Pois bem, então o que estou aqui dizendo é que o modelo pelo qual se fez o enfrentamento do golpe é também o modelo da transição. Não podemos esperar que nos últimos 6 anos, tendo havido uma espécie de luta dentro do campo institucional e nunca com as massas, então uma luta eleitoral, uma luta que respeitou as instituições, uma luta que não falava que houve golpe, que não dava o dedo na cara da burguesia. Isto foi todo o processo que se deu até o final do segundo turno das eleições agora de 2022. Se todo esse histórico é a base que estruturou a luta de esquerda nos últimos anos, não posso esperar que do dia 1º de novembro para até agora, a transição fosse qualquer coisa diferente do que foi antes. Então, a transição só pode ser entendida não pelos nomes que estão aí sendo falados, mas pelo processo majoritário do enfrentamento ao golpe no Brasil, que foi não dar o nome aos bois, para não melindrar o mercado, para não melindrar a Globo e para não melindrar militares. Então, o núcleo central do golpe do Brasil, ele não foi enfrentado. Ele foi aqui por uma lateral parcialmente contornado, de tal modo que a Globo até pensou bem e não ficou malhando o Judas do Lula no segundo turno da eleição. Está malhando agora, daqui a pouco malhará demais, mas por enquanto não malhou tanto. E assim, tantos outros setores. Quem tem malhado mais esse Judas hoje é o setor armado, mas o setor ideológico ficou mais ou menos. O econômico já está colocando as asinhas de fora, tanto assim que o próprio Leonardo me deu aí a notícia deste economista que é uma pena do mercado falando em favor do mercado. Ou seja, o que temos hoje aqui é o fato de que essa eleição foi ganha nos termos de um pé que está sustentado numa lógica que não é de enfrentamento, é uma lógica de parcial contorno. Então, a tese que eu quero aqui anunciar para vocês que me acompanham na TV 247 é uma tese cuja leitura científica entende como se deu a dinâmica desse processo e qual é o seu movimento. A dinâmica se deu num certo enfrentamento lateral e não estrutural do problema social do Brasil, do problema político, econômico, militar, da burguesia do Brasil, do problema do capitalismo no Brasil. Foi lateral. Qual é o resultado disso em termos de inferência? Certamente, o governo que agora vem, um novo governo, um novo mandato do presidente Lula, será um governo que tem uma característica de não enfrentar as contradições do capitalismo e do neoliberalismo, mas tem a característica, essa sim tem bastante clara e pronunciada, de enfrentar aquelas que são as condições dos efeitos do neoliberalismo. Então, este governo não enfrentará as causas do neoliberalismo, mas buscará minorar efeitos. Isto é muito patente deste movimento que está fazendo o presidente Lula, do tipo de composição ministerial que está aqui anunciando. Então, certamente será um governo de enfrentamento dos efeitos do neoliberalismo. E isto aqui é importante dizer, porque o governo que está acabando agora era um governo que olhava para o neoliberalismo, aumentando o neoliberalismo e ampliando os seus efeitos. Então, ele pegava uma faca e aonde havia um rasgo, ele ampliava mais o rasgo. Este governo que surge certamente buscará costurar alguns desses rasgos, apenas não tirará a faca do corpo, nem puxará a mão do capital, a mão dos militares, dizendo assim, tirem esta faca de mim.
Deixará a faca, deixará a mão, apenas tentará costurar um pouco do que já foi rasgado e tentará, com uma certa arte, um certo engenho, passar aí um álcool para ver se não sai daí nenhuma coisa a mais em termos de doença e, eventualmente, se der certo, passa um creminho para cheirar melhor. Não, muito bom, Alisson. Pelo que eu escuto, quer dizer, pela sua explicação, então, na verdade, vai ser um governo mais de remendo do que propriamente de uma grande transformação. E ontem, quando o presidente Lula anunciou o Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, ele fez a seguinte fala: não, agora param as privatizações. Mas ele não falou, vamos reverter as privatizações feitas no período do golpe. E há uma diferença muito grande entre simplesmente parar ou reverter. Não reverter significa validar os 6 anos de golpe e considerar que os golpistas venceram, afinal? De alguma maneira, essa tem sido a estratégia da esquerda liberal em todo o período do neoliberalismo. Quando é que o neoliberalismo se implantou no mundo? Na década de 1970 e 1980, com a contradição do capitalismo fordista, daquele período do pós-Segunda Guerra, Margaret Thatcher, Ronald Reagan e outros mais pelo mundo se puseram aí a implantar políticas pós-fordistas ou neoliberais. Pois bem, neste contexto, é muito raro, dentro da política capitalista, um governo que tenha enfrentado de modo maiúsculo esses esgarçamentos neoliberais. Poucos casos no mundo, poucas situações, embora as tenha havido. Houve países no mundo, houve governos que estatizaram empresas. Inclusive, em 2008, com a crise de 2008, houve um processo em vários países do mundo de estatização. E agora, alguns países do mundo continuam ainda estatizando e nacionalizando empresas estratégicas do setor de energia, da água, enfim, de variados outros modelos aí de ação comercial, empresarial. Então, o que estou dizendo é que houve tentativas parciais, mas particularmente não houve aqui uma tentativa maiúscula de saída desse quadro. O próprio Joe Biden, quando ganha a eleição contra Donald Trump, ele busca um certo neodesenvolvimentismo muito peculiar, eu diria muito exótico, que é despejar dinheiro para ver se as indústrias estadunidenses pudessem concorrer melhor com as indústrias da China, até para fazer chip ou algo assim. Tem um resultado lateral, um resultado incidental, não é de todo residual esta tentativa do Partido Democrata dos Estados Unidos de fazer uma indução ao mercado interno estadunidense hoje. Até isso garantiu com que o Biden não tivesse um strike nas eleições de meio de mandato que aconteceram meses atrás. Então, teve alguma ação no sentido positivo, mas isso não é a reversão do neoliberalismo, até porque Joe Biden é o neoliberalismo. Então, ele está revertendo aqui alguns efeitos também. O que estou dizendo é que quando o governo do presidente Lula, em 2003, assume, quando se dá o governo do presidente Lula, ele não reverteu as privatizações de Collor, Itamar e Fernando Henrique. Ele só não ampliou as privatizações. Ele manteve essas privatizações, inclusive porque a primeira entrada governamental de Lula, a de 2003, tinha uma marca acentuadamente neoliberal, representada por Antônio Palocci e Henrique Meirelles. Então, é só em um segundo momento que houve uma certa inflexão dentro do governo Lula, e a partir, então, de outros personagens, como Guido Mantega e outras figuras mais, é que se teve uma escalada desenvolvimentista, ou parcialmente desenvolvimentista no país. Até então, era um governo neoliberal. O que estou dizendo é que os governos do PT, os 4 mandatos do PT, 2 de Lula e 1,5 de Dilma, estes anos de PT não reverteram privatizações, não reverteram o neoliberalismo, mas estancaram o aumento. Isto é um fato muito patente. E provavelmente, pela sequência da carruagem, como foram estes tantos anos, 13 a 14 anos de governos do PT anteriores, certamente se estanca agora também o grau das privatizações. Então, já foi anunciado, inclusive, pelo ex-presidente, pelo futuro presidente Lula, e é anunciado, inclusive, a partir do caso de Aloysio Mercadante para o BNDES, que não vai haver mais um processo de privatização no Lula. Então, certamente, para de aumentar a faca, mas não parece que há nenhum movimento para reverter a facada e tirar a faca. Ou seja, nós tivemos uma segunda leva de privatizações nestes anos Temer e Bolsonaro, que são os anos do golpe,
que destruíram ainda mais as condições industriais, econômicas, produtivas, distributivas do Brasil. Vejamos nós o strike que foi feito com a Petrobras. Vejamos nós o preço do gás, para onde foi, o botijão de gás da senhora aqui que me acompanha, do senhor que me acompanha. Esta política, ela provavelmente será minorada, mas não será revertida. A Petrobras não será reestatizada plenamente. Pelo menos não há esse movimento. O que há aqui é uma tentativa de reverter alguns desses efeitos. Ou seja, nós estamos agora num grau ainda de ação política e econômica mais baixo do que o de 2002. Eventualmente, porque eu quero aqui dar também uma porta, dar alguma esperança para quem me acompanha aqui nesta tarde, também quando se viu o começo do governo Lula, que era patentemente neoliberal, Antônio Palocci é uma figura política neoliberal que antes, inclusive, do PT fazer uma conversão plena ao neoliberalismo lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, ele privatizou uma empresa de telefone de Ribeirão Preto, quando nem havia muita moda de privatização. Então, ele era um pioneiro disso, como o Quercia foi pioneiro na década de 80, privatizando a VASP. Então, esses processos vieram de gente que um dia se pretendeu de esquerda, porque o Quercia, em algum tempo da década de 70, teve alguma pretensão, só pretensão, de esquerda. Portanto, Antônio Palocci era alguém de marca nitidamente neoliberal. Estou dizendo aqui, quando se viu Palocci e Meirelles e aumento de juros, de tal modo que José Alencar passava por sensato ao pedir baixa de juros. Então, era uma figura das mais à esquerda na primeira parte do governo de Lula, era o empresário José Alencar, vice-presidente da República. Também não se imaginava que em algum momento viria uma crise econômica mundial e haveria a possibilidade de uma certa inflexão à esquerda. E houve, no governo Lula, essa inflexão. Do modo pelo qual nós temos hoje o quadro social e econômico do Brasil, militar, político, jurídico, nós estamos vendo um governo que terá uma marca, que é exatamente a marca do que foram os anos agora. Um certo acordo com a burguesia, com a Globo, com o judiciário, com os militares. Nada impede de que haja uma inflexão futura para vir com um degrau um pouquinho mais à esquerda o conjunto dessas políticas. Mas também, do mesmo modo que o pau que bate em Chico bate em Francisco, nada impede que também não possa haver uma inflexão mais à direita. Portanto, nós estamos aqui na dependência de ventos, e não porque nós temos mobilização social para ensinar o povo de que o neoliberalismo é um horror, de que as privatizações têm que acabar e a Petrobras é nossa. Não tem nenhuma mobilização social para isso. Se o vento bater para retomar algumas refinarias da Petrobras, que bom. Se o vento bater para entregar o resto da Petrobras, que péssimo. Então, estou dizendo aqui que esses tempos ainda não estão totalmente definidos. Estamos aqui ao sabor de muitos acontecimentos. Obrigado, Alisson. Tem vários comentários que tangenciam esse tema que você mencionou. Deixa eu passar por eles aqui. Na verdade, tem um principal aqui. Centelha Vermelha está dizendo por que a esquerda menospreza o lumpen proletariado. Né? A Ana Paula Brasil fala como acionar o Ministério Público para mover uma ação contra militares golpistas. Lembrando que os militares estão associados a Faria Lima, golpista, né? E diz assim, o povo tem medo de mobilizar por conta do militarismo. Levamos borrachada e gás, né? E o Wilton coloca assim, olha, quais seriam as pautas que o governo Lula deveria encampar que seriam capazes de mobilizar o povo, né? Com que agenda mobilizar o povo brasileiro? Esta pergunta é decisiva porque, via de regra, a quem é feita esta pergunta, a pessoa sai respondendo, dando uma agenda, dizendo, deveria fazer isso, deveria fazer aquilo e tudo mais. Sei que muitas e muitos daqui me acompanham já há muitos anos, leem meus livros, e eu quero lhes ensinar uma questão muito básica do entendimento de mundo. A política não é feita com idealismo nem moralismo. Então não adianta eu falar aqui qual seria o catálogo de coisas que deveriam ser feitas. O que eu estou fazendo exatamente com muita humildade é o processo inverso. Estou dizendo o que tem sido feito materialmente, concretamente, no Brasil nos últimos anos. Porque, a partir do que tem sido feito, dá para saber para onde vai. Enfim, eu estou dando essa história aqui. Depois da manhã, eu estou em Minas Gerais. Vou fazer um lançamento de um livro meu, lá no Triângulo Mineiro. Então, vocês que são triangulinos, um nome bonito para esta região lá de Minas, Goiás, sul de Goiás, né, norte, noroeste de São Paulo, apareçam lá em Uberaba, farei uma grande sessão de lançamento de livros na Federal Triângulo Mineiro e também uma conferência para pensar o momento presente. Pois bem, falei de Minas Gerais porque isto aqui é a piada do mineiro que estava lá no seu casebre
quando passa um cara da cidade andando e diz: o senhor mora aqui? Falei: sim, moro aqui. Para a cidade tal, quanto tempo eu levo para chegar na cidade tal? O mineiro disse: não sei. Ele falou: mas o senhor não mora aqui? Sim. E o senhor mora aqui há quanto tempo? Nasci aqui. Falei: o senhor não sabe quanto tempo eu levo para chegar na cidade tal? O mineiro disse: não. Então, o cara, muito revoltado, continua andando. Na hora que ele deu uns 4 minutos de caminhada, o mineiro gritou: olha, por esse passo você leva 1h30. Então, claro, o mineiro não sabia quanto levava o cara para chegar numa tal cidade, porque não sabia como andava o cara, qual era o ritmo do seu passo. A mesma coisa estou dizendo aqui para entendermos o mundo, porque se nós falarmos assim, como será o ritmo deste atual governo? Se eu só olhar a posse desse governo, eu não sei responder, mas vendo como andou, eu posso dizer como ele andará. Então, a pergunta: o que se deve fazer agora? Essa é uma pergunta decisiva. Por quê? Porque do jeito que tem sido feito o processo de luta social no Brasil, eu já posso, inclusive, concluir, a partir desses anos todos, que esse processo não aprendeu com o golpe. Então, esta aqui talvez seja a primeira questão decisiva que eu gostaria de explicitar às companheiras e companheiros na tarde de hoje. Houve uma espécie de sofrimento enorme do povo brasileiro, das massas, da sociedade brasileira, porque a esquerda do Brasil é institucionalista. Ela defende a democracia burguesa, ela é republicanista, ela é legalista. Graças a isso, o ex-presidente Lula foi preso, porque a Operação Lava Jato, que é uma ilegalidade em si, na aparência tinha legalidade, foi conduzida pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal e pelo Poder Judiciário Federal. De tal modo que este republicanismo que nomeia o primeiro da lista tríplice, nós poderíamos ter aprendido com este erro. Nós não aprendemos. Então, quando eu digo no quadro geral, é que o quadro geral da esquerda não aprendeu nada com o que se passou, de tal sorte que agora, na transição, nomeia os 3 militares mais velhos da lista de cada uma das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e fica republicano de novo. Posso fazer uma ponderação? Porque claro, quando eu vejo, por exemplo, alguns sinais, né, e algumas crenças, e de fato você tem toda a razão quando você fala assim, quer dizer, olha, é uma esquerda institucional, por isso Lula foi preso. Mas é possível reformar as instituições para que isso não mais aconteça a partir de um governo de esquerda ou não? Não, não é possível reformar. É possível um processo social de transformação. Reformar as instituições que são do capital, a reforma sempre será algo em favor do capital. O que é possível é não apanhar destas instituições como se fosse um bobo. É possível o time, com todo respeito, à minha cidade, porque é um elogio à minha cidade natal, é possível o time do Grêmio Catanduvense vencer a seleção da Argentina? A resposta é não. Então, é possível dobrar as instituições do capital para que elas sejam instituições a favor do povo? A resposta é não. Mas é possível um time não ser feito de bobo, não levar balãozinho de todo lado e não passar o drible da vaca nos jogadores de tal modo que faça 70-0? É possível. Então, o que estou dizendo é que um time não precisa também ser feito de bobo porque é um time muito ruim. Então, nesta circunstância, se o time adversário, que é muito bom, fez um gol e 2, na terceiro momento, quando ele está vindo por lá, eu já sei que o time fará um terceiro gol, eu chuto a bola para o alto, eu chuto para a lateral, qualquer coisa dessa. Então, o que estou dizendo aqui é que há meios de tentar não apanhar tanto das instituições, porque elas são, por natureza, instituições do capital. Então, nomear o primeiro da lista é mais ou menos como dizer assim: você pode me dar carrinho, você pode me driblar 500 vezes, que nem o Garrincha driblava um jogador idiota do outro time, porque mesmo assim eu nada farei. Chuta essa bola para o mato, enfim, faz catimba, irrita o adversário, cospe na cara, alguma coisa dessa. Terá resultado? Não, porque é o time do Grêmio Catanduvense jogando contra o time da Argentina. E volto a dizer, o Grêmio Catanduvense tem uma belíssima história, eu acompanhei, era criancinha, a sua época campanha de 1988, estava lá no estádio Silvio Salles, em Catanduva. Pois bem, então o que estou dizendo aqui, não é uma ofensa ao meu time, pelo contrário, é um elogio, mas o que estou dizendo é que o governo de esquerda, manter o republicanismo, ele manteve um elemento pelo qual ele será feito de João Bobo de novo. Então, ele não mudou essas estruturas. O que estou dizendo aqui, então, conforme a sequência da caminhada, é que até agora nós não aprendemos com este perfil de coisas. Então, nós não temos aqui, pelo que se vê nos últimos anos, a gente não tem uma mudança decisiva. Mas também, querido Leonardo,
não quero dizer que seja totalmente blindado a aprender. Eu diria que no nível da discursividade, já há pessoas de esquerda que eu digo destas que estão dentro do espaço governamental, que até falam que não se deva fazer um governo apenas de respeito às instituições burguesas e de republicanismo. Então, uma fala já existe, ela só não se traduz em termos concretos para muita ação. É possível que um ou outro de alguma lista tríplice não seja escolhido como sendo o primeiro da lista tríplice. Eu creio que não será erro total. Só que naquele que era, talvez, o acerto mais decisivo, porque entre lista tríplice para reitor da Universidade X e escolher o primeiro da sequência cronológica do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, era mais fácil deixar a lista tríplice para reitor, porque o potencial de estrago de um reitor primeiro da lista tríplice é muito menor do que a escolha automática e compulsória destes que estão aí nas Forças Armadas. Então, o que estou dizendo é que até não será, talvez, 100% republicanista de lista tríplice, mas naquele que é o coração está sendo. Então, há dificuldade aqui em corrigir o rumo, porque, na verdade, não é só uma questão de aprendizado, é porque a plataforma política de quem luta eleitoralmente, sem que mobilize as massas, é apoiar-se nas instituições, no capital, no gosto da Globo, na hipótese de que os militares não tenham grande contradição com as pessoas que estão ganhando a eleição. Então, é sempre um jogo de consenso, de busca de consenso. E exatamente esta plataforma já tem um limite. Então, quem me pergunta aí, o que se deve fazer no atual momento, a resposta não é dizer amanhã nomeie alguém, porque se todo o jogo é articulado na base de consenso com o inimigo, na base de não enfrentar o capital, de não enfrentar os braços armados e jurídicos do poder dominante estabelecido, não adianta ficar fazendo um rol do que deveria fazer. O que nós temos a fazer, então, é constituir um outro grau de articulação política, um outro grau de sociabilidade, no qual haja materialidade para o enfrentamento. É isto decisivo, porque aí, estabelecendo desse modo, em algum momento, se consegue ter ânimo, energia, astúcia, estratégia para poder articular uma transformação social. Por enquanto, tudo que se falar aqui do que se deveria fazer, faltou combinar com os russos, para ainda falar em termos futebolísticos. Mas alguém tem capilaridade para fazer isso? Alguém, pelo andar da carruagem até aqui, pelo andar daquele que perguntou quanto tempo leva para chegar na cidade, ele vai mudar o seu passo? Pelo que parece, não. Então, dado o que está, nós podemos só observar que, pelo lado positivo dessa história, haverá uma busca de minorar efeitos do neoliberalismo. E é isso. Obrigado, Alisson, mais uma vez aqui pela explicação, pela explanação. Vamos ler o comentário aqui da Centelha Vermelha, dizendo: ó, a esquerda brasileira é mais Kautsky que Marx, né? Falando sobre reformismo. E o Mike Rabelo dizendo que a aula não conhecia o Alisson Mascaro. Então, na verdade, quer dizer, quando você fala, quer dizer, de ter as condições para o enfrentamento, o que você está defendendo, pelo que eu estou compreendendo, quer dizer, é uma mobilização popular permanente, né? Independente, quer dizer, do contexto. O contexto pode estar mais tranquilo ou menos tranquilo, a articulação com o povo tem que ser total e a todo momento. É por aí? Por isso que, exatamente, querido Leonardo, por isso que a tomada do governo agora, no mandato que inicia, ele não pode refrescar dizendo, bom, agora eu quererei águas calmas, porque com elas eu navego bem. É a terceira ou quarta ou quinta vez que um governo de esquerda, eu estou falando dos casos dos governos do PT, 2 mandatos de Lula, 2 de Dilma, será a quinta vez que um governo desejará não fazer marola, porque nem o de Dilma queria isso, nem o primeiro nem o segundo, tanto é que nomeou Joaquim Levy, e os de Lula também não quis marola. Então, o que estou dizendo é que pela quinta vez não se quer marola. E esta estrutura que busca não fazer contradição, ao cabo, quem será golpeado é o governo. Porque sempre, daqui a pouco, a Globo, estes meios ideológicos dirão assim, governo de esquerda, governo comunista, os mercados, a bolsa caiu, qualquer coisa como tal. Isso já acontece todo dia, já está acontecendo agora na transição. Então, por que não acontecerá daqui a pouco? Por que, então, alguém não soltará um Twitter para que um tribunal tome a decisão tal e não qual? Já aconteceu há muito tempo, vai acontecer de novo, inclusive, isso. De tal sorte que estou aqui dizendo é que essa aposta na calmaria, ela é profundamente idealista e profundamente irreal. Não merece uma ação política de esquerda
ter esse nome, se ela é fantasiosa, se ela é idealista, se ela diz assim, eu apanhei a vida inteira, mas agora de tanto cansarem de bater, eles pararão de bater. Bateram no Vargas, bateram no Juscelino, que nem de esquerda era, bateram no Jango, bateram no Lula e bateram na Dilma. Por que pararão agora? Por que a Globo aprenderá depois de 50 anos do golpe? Olha só, eu diria o seguinte, que eles deram uma pausa exatamente porque eles estão cansados. Exatamente. Mas, de fato, porque há um cansaço. Quando você percebe, quando você olha para figuras assim abomináveis, né, como Michel Temer e Jair Bolsonaro, que são duas das figuras políticas mais abomináveis que se pode conceber. Eu acho que mesmo para aqueles que batem, gera um certo cansaço, um certo esgotamento. E também o seguinte, há como você falou, né, há um esgotamento do processo, o que não significa que não baterão novamente com novas faces, né? E outra coisa, querido Leonardo, é até pior que eles parem de bater, porque imaginem vocês que alguém que há 50 e tantos anos, a Globo apoiou o golpe de 64, era o jornal Globo, Rádio Globo, etc. e tal. Esta figura, essa instituição que apoiou aquele golpe, depois apoia o golpe de 2016 e agora para de bater, é pior para a esquerda. Por quê? Porque esse pouco tempo que ele para de bater é a mesma coisa que alguém que só está batendo no coitadinho, ele toma uma água e ele volta com mais energia, ele deu uma descansadinha, porque até bater cansa para um caso como esse. Então a Globo diz assim, olha, eu não sou contra o PT, eu até fui republicano na eleição de 2022. Em 2023, ela volta com tudo. Então, esses meses de calmaria são uma espécie de limpeza de imagem para bater mais forte ainda. Então, interessante, Alisson. Só lembrando que quando a Globo pediu desculpas, pediu perdão ao povo brasileiro pelo golpe de 64, isso aconteceu em 2013, quando eles já estavam organizando o golpe de 2016, que começa em junho de 2013, de uma maneira mais explícita, né? Então a Globo pede desculpas e organiza o golpe seguinte. Agora, essa pergunta do Arthur Ferrari é uma provocação, no bom sentido aqui para você, e ele fala assim, por que não? Por que então o entrevistado Alisson não vai para as ruas e organiza as massas? Qual que é o seu papel como intelectual público nesse processo de organização e de conscientização das massas? Senhor Arthur Ferrari, toda luta política é uma luta de mobilização de ideias. Eu, particularmente, tenho, faz muitos anos, refletido, escrito a respeito de que esta luta ideológica não se faz mais dando panfletinho para a rua, porque o Bolsonaro conseguiu mobilizar 50% do povo para a extrema-direita graças a isto. Não foi graças a papelzinho, a chegar na esquina. Então, também nós devemos aprender a linguagem que alcance a nossa gente naquilo que é o aparelho ideológico. E esta é uma luta para a qual eu venho aqui falando, inclusive, há muitos anos, e uma luta pela qual, inclusive, é preciso constituir aquela ideia que há muito tempo também venho pregando dos centros socialistas. Então, efetivamente, fazer capilarização de luta social. Então, esta vossa pergunta, eu dobro, inclusive, a pergunta, o que fazemos, eu, o senhor e todos mais, para que esse processo de mobilização social seja ainda maior. Então, é preciso entusiasmo para ouvir a reflexão necessária para a mobilização e não tomar isto como uma espécie de cobrança subjetiva, dizendo, está dizendo que eu não me mobilizei. Nem o senhor, nem eu, nem ninguém. Eu não estou aqui fazendo juízo moralista de quem se mobilizou ou não. Eu estou dizendo da imperiosidade de todas e todos nós juntos virarmos uma página de um modelo de luta política da história e começarmos outros. Então, eu, inclusive, recomendo que juntas e juntos nós possamos avançar nesta estrada, abrir caminhos, descobrir por onde se vai para frente. Não, é importante você falar sobre isso, e aqui Humberto Almeida dizendo, a questão dos centros socialistas deve estar na ordem do dia da atuação das esquerdas. Embora o nosso alcance pode ser maior, menor, quer dizer, a gente está aqui num veículo de comunicação, você é um intelectual que escreve, produz livros, mas quem tem muito potencial de alcance na luta ideológica é o governo. Um governo, quer dizer, embora o Estado seja sempre burguês, né, como a gente pode dizer, mas um governo popular ele tem vários instrumentos à mão. Tem Ministério da Cultura, tem Ministério da Educação, tem EBC, tem Secretaria de Comunicação. O que um governo pode fazer, então, tendo tantos instrumentos ao seu alcance? Eu penso que esta é uma pergunta decisiva, querido Leonardo, porque nesses anos, inclusive, quando o golpe apertou demais,
e quando o dia se fez noite e toda a nossa gente de esquerda ficou com medo do que podia acontecer, ou seja, ainda uma queda maior do próprio golpe, ainda um fechamento institucional maior, eu sempre alertei para o fato de que era necessário um engajamento da luta nos aparelhos ideológicos. E hoje não se pode mais esperar que um governo de esquerda, ainda que seja de esquerda liberal como este, possa se dar ao luxo de não trabalhar na constituição de vetores ideológicos progressistas e transformadores nos próprios aparelhos do governo. Não dá para ser republicano novamente. Então, o papel da EBC, do Ministério das Comunicações ou do que quer que seja que venha a sucedê-lo, dos variados formatos possíveis para a comunicação governamental e comunicação pública, a educação, a cultura, não dá mais para fazer disso um jogo apenas de uma luta, eu diria, republicana, de tanto faz falar de um modo ou do outro. É preciso um engajamento enorme. Então, se um governo que vem de uma história de reformismo, de uma história de esquerda liberal, quer deixar algum legado para que um dia a sociedade o suplante e leve a luta das massas para outro patamar, o legado é algum grau de arejamento ideológico para a população. Então, eu diria que é o papel mais decisivo, porque se o governo amanhã baixa a taxa de juros, na próximo golpe contra a esquerda, ou ela perde a próxima eleição, ou lhe dão um golpe, no próximo golpe contra a esquerda, alguém dá uma canetada e o juro aumenta. Mas, eventualmente, uma luta ideológica que nos próximos anos possa abrir um pouquinho a mente da nossa gente, sensibilizar a esquerda, a nossa gente, essa gente sensibilizada dura alguns anos nessa mobilização. Então, é mais fácil reverter um ganho econômico do que um ganho ideológico. É mais fácil destruir qualquer coisa que se ganhe no nível econômico do que no ganho ideológico. Por isso, a luta ideológica é fundamental. E eu sei que a luta econômica, eventualmente, é a vida ou morte pelo preço da comida. Mas a luta ideológica é o que faz com que aquele que passa fome não apoie quem lhe tira as condições de comer. Portanto, a luta ideológica é mais fundamental do que comer, porque a luta ideológica é aquela que faz com que o esfomeado entenda por que passa fome e lute contra isso. Leonardo, sem som. Desculpa, estou fechando e abrindo aqui. O Alisson sempre se foca muito no tema da ideologia, né? Por isso mesmo eu abri a minha mochila aqui, peguei um livro que eu estou lendo, vou ler um parágrafo para a sua reflexão. Mas antes tem aqui uma questão do André Carvalho dizendo, ó, que acha do início da reeducação das Forças Armadas imediatamente na direção de uma força defensora nacional. De fato, hoje são entreguistas. Antes de você responder se é possível reformar as Forças Armadas, o Fábio diz assim, ó, Alisson vai na ferida, como é bom ver um materialista falando. Agora que o PT vai começar a ser forçado a se ajoelhar ao mercado, analistas materialistas são necessários. É possível reformar as Forças Armadas, Alisson? Reformar parcialmente, sim, porque nenhuma instituição do capital tem que ser exatamente assim. Eu recomendo a vocês que me acompanham um livro meu que se chama Estado e Forma Política, Boitempo Editorial, da nossa querida Ivana Jenkins, Leonardo, que está acompanhando e, inclusive, ajudou bastante a divulgar esta entrevista de hoje. Leonardo e eu temos esta amizade muito grande com a querida Ivana. Pois bem, neste livro Estado e Forma Política, eu digo, o Estado é uma forma do capital e suas instituições têm algum grau pequeno de autonomia relativa. Quer dizer, eu não preciso que o judiciário seja exatamente deste jeito, ele será sempre em favor do capital, mas ele pode, eventualmente, respeitar direitos humanos. Eu não preciso que o exército seja totalmente entreguista aos Estados Unidos. Ele podia ter outra dimensão. Então, uma certa reforma de instituições é possível, sim. Claro, o que não dá para fazer é um Fusca voar. Agora, um Fusca pode ser conduzido para tal margem da estrada ou tal outra? Sim, isso é possível. Portanto, quando se vai enfrentar questões como a militar, são duas ordens de coisas necessárias. Eu creio que, inclusive, aqui, Leonardo, querido, meses atrás houve alguém que fez a pergunta, o que o senhor faria com um processo militar? Eu dei a resposta na testa. Enfim, a resposta é esta. É preciso mudar a ideologia da formação dos militares e a economia da indústria militar do Brasil. Porque na economia da indústria militar do Brasil, o Brasil é totalmente refém da indústria militar estadunidense. Então, a gente compra equipamento de lá, a gente manda o nosso militar para aprender a manejar a arma lá, de tal modo que ele vai sendo sempre agraciado com o louvor econômico estadunidense.
Por isso o Brasil não compra arma da Rússia. E o que estou dizendo aqui é que a Venezuela, quando resolveu sair do imperialismo, sair das garras do imperialismo estadunidense, começou a comprar arma da Rússia, de tal modo que o soldado venezuelano, para aprender a manejar a arma, vai para a Rússia. Já é um pouco diferente de ir para Miami. Então, o que estou dizendo é que o primeiro problema é um problema aqui econômico. De onde vem a estrutura industrial bélica do Brasil? Vem dos Estados Unidos. A segunda questão é ideológica, estrito sensu. E essa questão ideológica, estrito sensu, é exatamente esta, que no atual momento também não será enfrentada. Será deixado nas mãos do aparato militar a cultura militar do jeito que é. E a cultura militar do jeito que é há décadas e quase um século é anti-esquerda. Portanto, a esquerda deixa a mente militar para ser anti-esquerda até a próxima vez em que fritará a esquerda e jantará a esquerda. Abrindo aqui novamente, então. Alisson, obrigado. Agora eu quero ler, já que você fala tanto sobre ideologia, porque eu recebi esse livro aqui de um amigo e recomendo bastante, estava lendo aqui, filósofo coreano, Psicopolítico, Neoliberalismo e as Novas Técnicas de Poder, Byung-Chul Han, mandando um abraço para o Lúcio Massaferri Salles. Né? Vou ler um parágrafo que me chamou muita atenção, Alisson. Ele fala assim, ó, o neoliberalismo, como mutação do capitalismo, torna o trabalhador um empreendedor. Não é a Revolução Comunista, e sim o neoliberalismo que elimina a exploração alheia da classe trabalhadora. Hoje, cada um é um trabalhador que explora a si mesmo para a sua própria empresa. Cada um é um senhor e servo em uma única pessoa. A luta de classes também se transforma em uma luta interior consigo mesmo. Né? É muito interessante você imaginar que o trabalhador transformado em empreendedor explorando a si próprio. Então, eu te passo para falar a respeito disso. Sim, esse texto, inclusive, este filósofo coreano, é um pensador daquele caminho que eu chamo de não liberal ou não juspositivista. Nas minhas classificações da filosofia contemporânea, eu digo que há 3 grandes caminhos dessa filosofia contemporânea. Ou se é liberal, e se defende as instituições, é o juspositivismo, para quem é do direito, está no meu livro Filosofia do Direito, capítulo 12, editora Atlas. Então, há gente que defende a ordem como está, há uma certa gente que faz uma crítica a essa ordem, então é um não liberal, e é o caso de Byung-Chul Han, e há os marxistas, que fazem uma crítica ainda maior. Então, o que Byung-Chul Han está dizendo aí exatamente é o fato de que esta luta de classes é incorporada para dentro de si. O que não pode acontecer é a inferência que vem daí dizendo assim, então não mais existe a luta de classes enquanto classe, porque cada entregador de Uber, agora ele luta contra ele mesmo. É verdade, ele luta contra ele mesmo, porque é ele com ele. Se ele acorda de manhã e vai até de noite num ritmo de trabalho de 16 horas, ou então ele não terá um prato de comida no final do dia. Isto é uma verdade. Esta afirmação filosófica não é liberal. Ela faz uma crítica ao liberalismo. Só que também é verdade que este que está no Uber ou no iFood o dia inteiro, ele é um elemento da classe trabalhadora. E essa dimensão não acabou. E este sujeito não resolve sozinho o seu problema na base da individualidade. Então, ele luta contra si próprio, é verdade. Só que ele só sairá dessa condição se ele se juntar com os demais elementos da classe trabalhadora, aplicativo, entregador, corretor de qualquer coisa, Uber e etc. e tal, e classe trabalhadora na indústria, no comércio ou na agricultura, e juntos fazerem um processo de massas. Então, é muito verdade isso. Esse autor é um autor bastante interessante, porque ele não é liberal, mas ainda lhe falta uma certa dimensão que é do marxismo. Muito bem, só uma pessoa com ela mesma, ela resolve o mundo? Claro que não, porque senão vira uma autoajuda de resolução de si própria. Agora, o sintoma é perfeito. Qual é o sintoma perfeito? De fato, as pessoas estão sendo largadas, cada qual, para cuidar de si e ninguém cuida do todo. Então, isso é um sintoma ainda maior deste movimento doloroso da sociabilidade contemporânea. Sobre isso que você mencionou, né? Tem um filme que fala muito disso, que é um filme chamado Você Não Estava Aqui, do Ken Loach, né, de uma família em crise em que ele se torna entregador também. E aí ele começa a lutar contra ele mesmo para sobreviver. O Rui Abreu dizendo assim, a economia digital apresenta situações em que trabalhadores são donos dos meios de produção, enquanto o capital controla as redes de distribuição. Né? É muito interessante estudar esse fenômeno da epificação da economia e tem muita gente olhando para isso também. Bom, Ricardo Castro dizendo, precisa fazer lei nacionalista e punir quem for contra interesses do Brasil, como vender estatais e valorizar empresas nacionais.
Comitê Lula Livre, PT, Ilhabela, dizendo: Ricardo Luca, eu com 62 anos descobri que sou bom na mobilização. Fizemos grandes atos aqui, mas sem teoria, sem a teoria que o Alisson Mascaro e o 247 oferecem, fica vazio. Olha que interessante esse comentário. Quer dizer, então, mobilização em Ilhabela, né, em tese, né, uma região ali dos ricos, tal, etc. e tal, grandes atos, porque mesmo nos locais mais ricos existe uma base popular, né, mas foi importante o conceito, né? A disputa, na verdade, é a batalha das ideias para que a mobilização fosse possível. E com isso eu passo para você, Alisson, para fazer um fecho dessa nossa conversa desse mês de dezembro. Querido companheiro Ricardo, o que eu estou vendo aí com a sua mensagem, que me deixa emocionado, é muito importante que nós saibamos como se organiza esse processo social. Porque as pessoas, às vezes, são interpeladas pela cobrança daquilo que não lhes é o imediato do entendimento. Então, quando alguém diz assim, nós estamos com carência de ação política, eventualmente a pessoa que é de esquerda, que apanhou enormemente nos últimos anos, que sofreu na pele gente xingando-a de petista, comunista e coisas mais, essa pessoa diz assim, mas como alguém vem dizer que não estamos em mobilização e precisamos nos mobilizar? Entendam, então, o que é a reflexão científica filosófica. Não está desconsiderando os atos individuais ou de pequenos grupos de ação. O que estamos dizendo é sobre a forma desta mobilização. Então não é sobre a energia despendida. Inclusive porque eu penso que as nossas esquerdas do Brasil, nós gastamos muita energia. Só que essa energia é gasta de modo disperso, é gasta de modo errado. Então não é que falte energia. Quanta gente foi para a rua, quanta gente apanhou, quanta gente perdeu amizade. Eu conheço um punhado de gente que perdeu emprego por conta das suas ideias. Eu conheço muita gente que perdeu emprego. Então, a nossa energia está sendo gasta. Muita gente está sofrendo, muita gente está apanhando, muita gente está tentando reverter esse processo. Meu problema não é este. Meu problema não é moralista. Então, entendam. Uma leitura materialista não faz moralismo dizendo você está faltando energia. A nossa pergunta é a pergunta da objetividade material da sociedade. Qual é a forma da nossa luta? Via de regra, a nossa forma de luta é uma luta de movimentos pequenos ou de partidos que estão buscando eleição. É um pedacinho da luta, mas não é a luta decisiva. Então, nós deveríamos gastar a nossa energia num processo ainda mais decisivo de mobilização social. Imaginemos nós se todos os aparelhos do governo pudessem esclarecer de modo maiúsculo politicamente o nosso povo. O quanto mais gente não viria conosco. Ao invés de gente acreditando por aí que o ET vai descer na Terra e vai restaurar este atual presidente da República para que continue por aí, ao invés de gente falando impropérios, imaginemos nós que seria uma mobilização de mais alto nível em favor da nossa transformação social. Então, o que estou lhes dizendo aqui a todas e todos não é o desconhecimento de que haja luta. Ela há. Luta há por todo lado. Porque enquanto nós não somos mortos, nós tendemos a resistir à opressão e à exploração e, por causa disso, nós tendemos a lutar. O problema é a forma da luta. E o problema é que, até agora, as esquerdas do mundo não unificam lutas peculiares e particulares num processo geral de luta. E esta unificação só é possível se houver uma grande batalha ideológica. A direita não tem vergonha de se dizer de direita. A esquerda tem vergonha de se dizer de esquerda. A extrema-direita escancara o horror. E nós deveríamos escancarar a alegria de lutarmos para um mundo que não seja este. Seja um mundo transformado e seja um mundo melhor. Última pergunta, Alisson, do Ramalho aqui. Professor, não indicariam, mas você aceitaria uma eventual indicação ao STF? Acha que a indicação deveria ser um marxista ou um não positivista? Estimado Ramalho, não preciso nem me preocupar com isso. Enfim, nas atuais condições que se apresentam, nas quais se apresenta a política, nada disso existiria. Então, a pergunta é, se um ET fosse visto na Terra e ele tivesse duas antenas, o que deveríamos fazer em relação às suas antenas? Como essa pergunta é quase hipotética, então a resposta vai aí em termos de um certo agradecimento, porque uma pergunta como essa revela um grau de empatia. Então, obrigado, prezado Ramalho, por essa empatia, mas, enfim, tratemos as coisas com o pé no chão, porque o andar da carruagem vai por outro sentido. É isso aí. Alisson, obrigado mais uma vez, brilhante como sempre, e até a próxima. Valeu. Obrigado, querido Leonardo, um abraço a todas e todos que nos acompanham.
Boa tarde. Valeu. Obrigado.